Fazendo a pazes com os relacionamentos. Não é o amor que sustenta o relacionamento, mas é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Essa é uma daquelas frases que circulam por aí, de autoria desconhecida, mas que carregam em si uma verdade imensa. Acreditamos que o amor basta. Aprendemos isso nas grandes e pequenas trocas que tivemos na infância, nos contos de fadas, nas histórias passadas de geração a geração. Acontece que relacionamentos pedem escuta, do que está vivo em nós, do que está vivo no outro. Pedem limites e autoconhecimento. Talvez por isso os relacionamentos sejam tão influenciados pela educação que recebemos. São eles que mais sofrem com a nossa incapacidade de regular as nossas emoções, de sustentar as nossas escolhas, de enxergar os limites e as possibilidades do outro. Em quantos dos seus relacionamentos atuais você tem sido você mesmo ou você mesma? Em quantos deles tem assumido o que pensa e o que é realmente importante para você? Quantas vezes se cala por medo de que deixem de gostar de você? Quantas vezes se comporta como uma criança pequena que não podia dizer não, porque para ser amada precisava agradar? E quantas vezes cobra o que o outro não pode ou não quer dar a você? Relacionar-se é uma dança complicada, um eterno fazer e refazer acordos, testar e abandonar ideias, retomar ideais. Separar o que é possível do que é uma idealização infantil. Assumir responsabilidades, cuidar do próprio bem-estar. E é surreal que cresçamos sem que ninguém nos ensine como atuar nas nossas relações. Aprendemos sozinhos, aos trancos e barrancos, com as conclusões equivocadas a que chegamos sobre como devemos falar e escutar para sermos amados e aceitos. A noção do que é a arte do relacionamento vem das feridas dos que vieram antes de nós. Uma das maiores objeções ao meu trabalho é: mas assim meu filho não vai ficar mal acostumado? O mundo é cruel. Mesmo que com frequência não estejamos pensando no que estamos ensinando aos nossos filhos, eles estão se acostumando com um padrão de relacionamento. Estão entendendo o que significa o amor e como consegui-lo. Estão aprendendo o que é respeito e como conquistá-lo. Estão aprendendo como devem ser tratados. Com o que queremos que se acostumem? O que queremos que considerem normal? Estamos acostumados a relações rasas, nas quais escondemos os nossos sentimentos e emoções para sermos aceitos e amados pelo outro. Desejamos que o outro adivinhe as nossas necessidades e as atenda. Estamos acostumados ao medo do abandono e ao sentimento de desamor. Queremos mesmo que esse seja o costume dos nossos filhos? Eu desejo que eles tenham como padrão de normalidade o respeito, a empatia, o conhecimento das próprias emoções e dos próprios limites, que saibam dizer não, que saibam ouvir um não. Aprendizados que transformam a vida. Desenvolver a capacidade de se relacionar de maneira saudável interfere em todos os âmbitos da nossa vida, desde a forma de tratar o vizinho até nosso desempenho no ambiente de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pela Page Personnel, consultoria global de recrutamento para cargos de nível técnico e suporte à gestão, 9 em cada 10 funcionários são contratados pelas suas capacidades técnicas e demitidos por problemas comportamentais. Segundo a pesquisa, falta aos profissionais inteligência emocional, capacidade de trabalhar em equipe e respeito ao próximo. Os dados da pesquisa não foram uma surpresa para mim, e é provável que não sejam para você. As nossas dificuldades de relacionamento são nítidas. Lembro-me de uma ocasião em que fui convidada pela gerente de uma empresa para falar com os funcionários sobre comunicação não violenta. As queixas que ela me apresentou podiam ter sido feitas por uma professora de crianças de 8 anos.
Mas em vez de meninas e meninos disputando brinquedos, formando grupinhos e brigando com os colegas, aquela gerente tinha diante de si um grupo de profissionais graduados e pós-graduados, alguns formados em grandes universidades no exterior. A qualidade técnica da equipe era imensa e ela não queria perder ninguém, mas passava o dia resolvendo intrigas e ouvindo queixas, mediando conflitos que atrapalhavam o andamento do trabalho. A situação estava tão complicada que os problemas estavam prejudicando a imagem da empresa junto aos clientes, e ela só queria poder focar no desenvolvimento da empresa. Diferentemente das brigas entre crianças de 8 anos, as brigas entre os adultos duram bastante. Quase não há humildade e abertura para conversar e fazer as pazes. Há egos inflados e uma capacidade de sustentar a birra que nenhuma criança tem. Somos adultos que não sabem lidar com os próprios sentimentos, defender os próprios interesses e reconhecer as próprias necessidades. Sem saber o que nos move, sem compreender o que sentimos, como poderemos atuar de maneira razoável nas nossas relações? Como vamos saber o que pedir ao outro se não sabemos reconhecer o que realmente queremos? Sem autoconhecimento, nenhum relacionamento pode ser saudável. Só podemos ser dois se soubermos ser um. Só poderemos lidar com o nós se estivermos conscientes do nosso eu, da nossa beleza e da nossa feiura, das nossas capacidades e de tudo em nós que ainda precisamos conhecer e desenvolver. Só vamos aprender a apreciar e a aceitar o outro quando aprendermos a fazer o mesmo por nós. Sem isso, seguiremos como crianças que dependem do outro para ter as suas necessidades atendidas e a sua felicidade valorizada. O que importa para você? Carol. Carol me procurou para uma consulta sobre comunicação não violenta. As consultas sobre como lidar com conflitos entre adultos eram raras. Em regra, as pessoas me procuram porque estão atoladas por questões envolvendo os filhos. Carol queria falar sobre o seu relacionamento com a sogra. A mãe do marido iria visitá-la em breve, passaria quase 15 dias em sua casa, e ela queria que dessa vez a relação fosse menos tensa. Elas não brigavam, mas viviam em uma espécie de guerra fria. Se ofendiam com as falas uma da outra e usavam a ironia como defesa. Carol estava trilhando um caminho de autoconhecimento e desejava mudar essa dinâmica entre as duas. Assumir que a mudança que desejava precisava partir dela é uma percepção que poucos de nós têm. Carol me contou toda a história com a sogra desde o início do relacionamento com o marido. Os problemas, a não aceitação, os inúmeros conflitos. Assim que concluiu, buscamos identificar como se sentia em relação à chegada da sogra e o que esperava dela. Só nesse ponto demoramos mais da metade da sessão. Ela simplesmente não conseguia identificar o que esperava da mulher. Usava frases genéricas. Quero que ela me respeite. Quero que ela me considere. Quero que ela me aceite. Eu insistia no aprofundamento desses quereres. Como ela pode demonstrar respeito, e consideração, e aceitação? Ela não conseguia responder. Não conseguia dar corpo às próprias ideias. Não sabia o que queria, o que importava e o que pedir. Para facilitar, pedi que imaginasse a sogra entrando pela porta. O que desejava que ela dissesse? Qual seria a primeira atitude que ela deveria ter? Carol me disse que não sabia, mas eu percebi que, na realidade, ela estava com vergonha dos próprios sentimentos. Pedi que descrevesse o que esperava, que eu não a julgaria. Era seguro abrir o coração. Então ela descreveu. Gostaria que a sogra passasse pela porta, que cumprimentasse o filho e que, com igual entusiasmo, a cumprimentasse também. Queria poder abraçá-la, perguntar como tinha sido a viagem e ficar feliz com a sua presença.
Enquanto falava, chorou, sentindo-se ridícula por causa daquela idealização. Acolhemos o seu desejo e, a partir dele, pensamos em ações futuras, no que era possível e no que talvez jamais se realizasse. Todo o rancor partia de uma dor que precisava ser cuidada. Naquele instante, Carol se conectou com o que importava para ela, e muita coisa mudou. O que importa para você? O que é essencial nas relações? Você. Tem parado para pensar nisso? Já fez isso alguma vez na vida? Nós não aprendemos a olhar para dentro. Não aprendemos a identificar o que importa para nós. E a ausência desse conhecimento nos faz cobrar do outro o que nem sabemos que queremos. Ela nos faz esperar que o outro preencha os nossos vazios. Saber o que esperamos do outro é libertador, para nós e para ele. Nos faz adequar as nossas expectativas, lidar com os nossos lutos e pautar as nossas ações em outras coisas que não as nossas idealizações infantis. Melhorar as nossas relações em geral tem 2 efeitos extremamente positivos para os nossos filhos. O primeiro é que eles não pagam a conta pelos nossos problemas com as outras pessoas. Sejamos honestos, várias vezes as crianças escutam um grito que era destinado ao chefe, a amigos, ao cônjuge. Com as nossas necessidades não atendidas, somos tomados pela frustração e a nossa irritabilidade alcança níveis perigosos. Cheios de palavras engasgadas, nós nos tornamos péssimos ouvintes. Quando sabemos reconhecer as nossas necessidades e os nossos sentimentos e defendê-los com o respeito que merecem, assumimos a nossa responsabilidade em vez de descontar a dor em todos ao nosso redor. O segundo grande efeito positivo para os filhos é que aprendem a ter relacionamentos saudáveis. Adotam um padrão de normalidade nas relações que os impede de aceitar os abusos que, por vezes, passam despercebidos em nossa vida. Estamos sempre ensinando algo aos nossos filhos. Muito mais do que com as palavras e os discursos bonitos que usamos com eles, os pequenos aprendem por observação. Você está ensinando algo quando grita no trânsito, quando fala de forma grosseira com o garçom que trouxe o pedido errado, quando chama o caixa do mercado de lerdo, quando trata com rispidez os seus próprios pais e irmãos, está ensinando sobre relacionamento em família. Quando grita e esbraveja com a cônjuge, está ensinando sobre casamento. Quando fura a fila, está ensinando sobre honestidade. Quando ofende para vencer a discussão, está ensinando sobre argumentar. Quando bate, está ensinando sobre poder. Quando estaciona na vaga de idosos, está ensinando sobre oportunismo. Quando manda que calhe a boca, está ensinando sobre escuta. Quando rotula e critica, está ensinando sobre como cuidar de si quando erra. Estamos sempre ensinando algo, mesmo que não tenhamos a intenção de fazê-lo. A grande questão é: o que estou ensinando? Estou sendo a vizinha ou o vizinho, a amiga ou o amigo, a filha ou o filho, a companheira ou o companheiro e tantas outras coisas que desejo que a criança seja? Claro que não somos os únicos responsáveis pelas nossas relações. Pode ser que, por mais boa vontade e consciência que tenhamos, algumas relações jamais mudem. No entanto, os nossos filhos observam o que fazemos com os 50% que nos cabem em cada relação. O que fazemos com a parte que nos cabe em cada problema que enfrentamos? Qual é a nossa contribuição para as situações difíceis que vivenciamos? Por mais que nos doa admitir, sempre haverá uma metade que nos cabe. Para alguns problemas, contribuímos com a omissão, com o silêncio quando deveríamos nos posicionar, com o sorriso quando o coração dói no peito. Em outros momentos, revelamos o pior de nós e causamos os problemas porque falamos a partir das nossas feridas. Precisamos assumir o que fazemos ou não para vivermos as relações nos moldes em que as vivemos.
Para isso, é essencial deixar os julgamentos de lado e olhar para nós mesmos com verdade. Você não é pura beleza, um poço de candura que emana apenas amor. Há em você inveja, mágoa, desejo de mentir e enganar. Todos temos facetas e desejos que não cabem no cartão de Dia das Mães e de Dia dos Pais. Enxergar quais dessas facetas e desses desejos têm atuado em nossas relações nos dá o poder de escolher o que fazer com os 50% que nos cabem. O que o move nas suas falas? O que realmente importa? Será que o que dizemos e o que é importante para nós está alinhado e voltado para um mesmo objetivo? Digamos que você tenha tido um dia difícil no trabalho. Muitos problemas para resolver, um cliente um pouco mais exigente pedindo soluções impossíveis. A caminho de casa, o cansaço dá sinais por meio de dores no corpo, e tudo o que você deseja é silêncio, tranquilidade e um bom banho. Talvez ver uma série com o companheiro ou a companheira. Você precisa de paz e conexão. Precisa de amor e carinho depois de um dia caótico. Ao abrir a porta de casa, em regra, em vez de se conectar com essa necessidade e com o que realmente importa para você, as suas falas vêm da sua dor. Reclama da sandália fora do lugar, dos brinquedos espalhados, do barulho. Em vez de se conectar com o que está vivo e clamando por atenção dentro de si, deixa que a dor fale mais alto do que a sua consciência. Quando as pessoas ao redor reagem a isso, a sua dor triplica e o contador de histórias na sua cabeça compõe uma narrativa trágica do quanto os seus sacrifícios e as suas necessidades são ignorados por todos ao seu redor. Você termina o dia sentindo um cansaço ainda maior, além de mais frustração e angústia. Quando assumimos a responsabilidade pelo que sentimos e precisamos, quando nos conectamos com o que realmente importa para nós, ganhamos clareza. Sabendo o que queremos, podemos pensar nas atitudes que podemos ter para atender às nossas necessidades. Podemos comunicar ao outro o que queremos dele, em vez de esperar que ele leia os nossos pensamentos e conclua sozinho quais são os nossos quereres. Faça um exercício hoje. Pense nas suas principais relações. O que é mais importante manter e preservar nelas para você? Anote. Depois leia as suas anotações. Quantas vezes você comunicou aos envolvidos o que era importante? O que você tem feito com os seus 50%? Tenha conversas difíceis. Depois da nossa sessão, Carol tinha mais clareza sobre o que queria da relação com a sogra, sobre o que sentia a respeito da forma como era tratada e do que precisava fazer para iniciar uma mudança na relação. Acontece que ter uma conversa franca e verdadeira com a mãe do marido era algo assustador demais, e ela preferiu tentar apenas mudar dali em diante. Não funcionou, e em um dia difícil, ela explodiu. Resgatou fatos do passado, falou de mágoas profundas e antigas. Passada a raiva, tiveram uma conversa na qual alinharam as expectativas e possibilidades de cada uma. Uma conversa difícil, extremamente. Desconfortável, mas absolutamente necessária. Um divisor de águas na relação das duas, no casamento de Carol e na vida em família. Não há como falar em assumir a responsabilidade pelos nossos. 50% nas relações sem falar delas. As temidas, as assustadoras conversas difíceis. A verdade é que queríamos que fosse mais fácil. Que não houvesse desconforto, que as mudanças acontecessem de forma suave como a brisa. Acontece que, na maior parte das vezes, para que a mudança aconteça, precisamos experimentar o medo, a insegurança, a dúvida e a ansiedade que ela provoca em nós. Precisamos assumir a importância de dizer não, de estabelecer os nossos limites e de acolher os nossos sentimentos e as nossas necessidades, pois ninguém o fará por nós. E precisamos assumir também que entender o limite do outro e respeitá-lo é essencial para uma convivência saudável e duradoura.
que quando alguém nos diz não, não é um não universal, mas sim essa forma de fazer as coisas não atende às minhas necessidades. Quando nos abrimos para demonstrar os nossos limites e sentimentos, estamos dando a quem convive conosco espaço para fazer o mesmo. Estamos sendo vistos e estamos vendo o outro em sua integralidade. Mas sermos vistos assusta. Aprendemos que há partes nossas que não são dignas de amor e carinho. Escondemos muitas das nossas características tão humanas porque queremos ser legais. E como Carol, engolimos até explodir porque não conseguimos esconder quem somos para sempre. Cobramos, brigamos, reclamamos. Queremos ser aceitos como somos, mas não queremos arriscar ser vistos sem as duras couraças dos personagens da infância. Não aceitamos a vulnerabilidade que uma conversa honesta implica. O que será que o outro vai fazer quando descobrir o que eu realmente quero? O que vai fazer quando descobrir que não sou tão forte, tão decidido ou tão legal quanto eu gostaria que ele acreditasse que sou? Temos medo de perder as nossas relações importantes, mas pagamos um preço alto tentando sustentá-las aos trancos e barrancos. Por vezes pagamos com a nossa própria saúde mental, ou até com a saúde mental dos nossos filhos. E por vezes, sem ter a intenção, interferimos negativamente na saúde mental do outro. Certo dia, escrevi nas minhas redes sociais pedindo aos pais que não se calassem quando alguém estivesse envergonhando crianças e adolescentes, que se manifestassem dizendo que a criança não estava gostando da brincadeira, que sentia medo sim e isso não era um problema, enfim, que colocassem limites, até porque assim ensinariam as crianças a se posicionarem sobre o que as desagradava. Os comentários foram inúmeros. Em muitos deles, as pessoas diziam que não tinham coragem de pedir que um parente interrompesse uma brincadeira ou que um amigo não caçoasse do choro dos próprios filhos. Relatos de situações nas quais as crianças choravam incomodadas e envergonhadas, mas mesmo assim os pais não conseguiam dizer não. Fomos educados para agradar, para obedecer, para dizer sim, senhora, não, senhora, sim, senhor, não, senhor. Não fomos projetados para dizer, eu não gosto, pare, podemos tentar de outro jeito? Sendo assim, fingimos não notar os sinais de que os nossos limites foram ultrapassados. Menosprezamos as nossas sensações e emoções em nome de uma paz que não nos atende e que oprime a nós mesmos e ao outro. Quem convive com você merece a sua honestidade. E você merece tirar as máscaras e finalmente viver relações nas quais não seja preciso fingir. Aquele incômodo que você sente não é bobagem. Aquela ansiedade e aquela apreensão com um simples telefonema também não. O preço de ignorar os sinais é alto. Para facilitar, deixo um roteiro que pode nortear as suas. Primeiras conversas difíceis. Faça um rascunho da conversa. Não é um rascunho do que você vai de fato falar, mas uma oportunidade de deixar a raiva sair antes da conversa real. Escreva em um papel, que deve ser rasgado depois. Escreva tudo o que vier à mente, sem julgar que é certo ou errado, bom ou ruim. Simplesmente deixe que essa primeira camada de mágoa, dor, raiva ou vergonha saia para que você consiga acessar as verdadeiras raízes do que importa. Conecte-se com o que é importante para você. Retirada a camada de impulsividade, conecte-se com o que é importante, com o seu desejo e a sua intenção. Por que quer ter essa conversa? Aonde quer chegar com ela? Qual é o seu objetivo? Não existe falar por falar. Estamos sempre pedindo algo a quem nos escuta. Por vezes pedimos acolhimento e empatia. Por vezes pedimos uma atitude real. Por vezes pedimos um retorno. Como é isso para você? Mas fato é que todas as nossas atitudes partem de sentimentos e necessidades. O que você quer pedir? O que é realmente importante para você?
Lembre-se de que ninguém é obrigado a nada. Sempre que iniciamos uma conversa achando que o outro é obrigado a algo, nos desconectamos dele e de nós mesmos. Quando exigimos algo, despertamos resistência em quem nos escuta. Quando considera necessário se defender do que dizemos, a pessoa não se conecta com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades. Ela não nos escuta de verdade. A maioria das nossas conversas é rasa. Ouvimos pensando em contra-argumentos. Enquanto o outro fala, não pensamos em como ele tem interpretado a realidade, nos seus sentimentos e nas suas necessidades e no que ele nos pede. Se quer uma conversa na qual seja visto de verdade, abra mão dos títulos, dos rótulos e das suas consequentes obrigações. O não é uma resposta possível, e isso não diz nada sobre o nosso valor próprio. Precisamos aceitar que, assim como temos os nossos limites, o outro também tem os dele. Fale sobre os seus sentimentos e sobre as suas necessidades. Você não sabe o que o outro está pensando, por mais que acredite que o conheça. Só somos capazes de falar do que se passa dentro de nós. E acredite, isso já é bastante desafiador. Para conhecer o outro, precisamos escutá-lo. Então, fale do que precisa, sem julgamentos, sem achar que você é isso ou aquilo. Uma boa dica, que uso muito nas minhas relações, sobretudo no casamento, é deixar claro quando estou emitindo um julgamento meu, assumindo que ele não corresponde à realidade. Quando você age assim, eu conto na minha cabeça a história. Assim não aprisiono quem escuta nos meus pensamentos. Respeite o seu limite. Aceite que a dor às vezes nos impede de ter empatia pelo outro. Ligue para alguém, marque uma sessão de terapia, receba empatia antes de iniciar uma conversa difícil. Emocionalmente nutridos, somos mais capazes de estabelecer os limites e defender o que queremos sem desrespeitar o outro. Abandone o roteiro. Não sabemos o rumo que as conversas vão tomar. Não sabemos como o outro vai agir e reagir. Não temos controle, sobretudo quando nos permitimos acessar a nossa. Vulnerabilidade. Troque a certeza por abertura e curiosidade. Isso pode mudar o rumo da conversa. Decida o que vai fazer. Assim como não podemos falar sobre o que se passa dentro do outro, não podemos decidir o que ele deve ou não fazer. Decida o que você vai fazer. Que atitudes vai tomar. Decida o que está ao seu alcance. O que vai fazer com os seus 50%. Ninguém nasceu para fazer você feliz. Se temos 50% de responsabilidade no que acontece nas nossas relações, quando se trata da nossa própria felicidade, esse número é ainda maior. Somos 100% responsáveis pela nossa própria felicidade, ou pelo menos por buscá-la. Claro que existem inúmeros fatores que influenciam a sensação de bem-estar. Falaremos melhor sobre eles no próximo capítulo. Mas o cuidado com os nossos sentimentos e o atendimento das nossas necessidades são nossa responsabilidade. Ninguém nasceu para fazer você feliz, nem os seus pais, nem o seu namorado ou a sua namorada, nem o seu marido ou a sua esposa. Os seus filhos não nasceram para fazer você feliz. Transferir essa responsabilidade para o outro nos aprisiona em um perigoso estado de impotência, além de atribuir ao outro uma responsabilidade que ninguém deveria carregar. Como disse anteriormente, a maioria de nós cresceu, acreditando que era responsável pelo sorriso ou choro da mamãe ou pela ira do papai. Acreditamos verdadeiramente que as nossas atitudes podiam determinar o estado de espírito dos nossos pais, como uma troca justa pela dedicação e pelo amor que nos devotavam, pelos sacrifícios que faziam para nos manter vivos. Eles cuidavam de nós, e nós nos esforçávamos para fazê-los felizes, para ser motivo de orgulho. Todo o sacrifício que faziam tinha de valer a pena, afinal.
Acontece que crescemos e transferimos essa dinâmica para as demais relações. Nós nos esforçamos para despertar sorrisos. Dizemos sim quando na verdade queremos dizer não. Nós nos sacrificamos como prova do nosso amor e da nossa benevolência e esperamos que, em reconhecimento, o alvo da nossa dedicação faça a sua parte e se sacrifique por nós. Que diga não para si mesmo e sim para os nossos pedidos, porque, afinal, é assim que fazemos. Esperamos que escolha o restaurante do qual mais gostamos, que adivinhe os nossos pensamentos, que realize os nossos desejos, mesmo os que não sabemos que temos. Esquecemos, sobretudo as mulheres, o nosso bem-estar, os nossos sonhos, as nossas vontades e nos dedicamos ao outro com todo o nosso ser. As relações passam a ser uma troca na qual duas pessoas vazias pedem ao outro o que ele não pode dar. A melhor forma de atuar nas relações é estar inteiro. É cuidar de si o suficiente para conseguir sustentar a importância do nós. É nutrir a nossa felicidade e o nosso amor próprio. É se preencher para que a relação não seja um sacrifício. Amor não é sacrifício. Relacionamentos que exigem que sacrifiquemos a nossa vontade, a nossa felicidade, as nossas amizades e o nosso bem-estar não são saudáveis. Essa noção distorcida que aprendemos nas nossas primeiras relações só nos faz sofrer. E faz o outro sofrer também, porque ninguém consegue ser feliz sendo responsável pela felicidade do outro. Podemos contribuir para a felicidade de quem amamos e podemos buscar agradar com demonstrações de afeto, mas isso não pode nos custar a nossa própria felicidade, porque mais cedo ou mais tarde vamos apresentar a conta, com juros e correção monetária. Nenhum sacrifício é gratuito, nenhuma doação é feita, puramente porque somos benevolentes, bonzinhos, pequenos e brilhantes raios de luz. Nós nos doamos e cobramos a contrapartida. Por vezes nos sentimos superiores, por vezes o fazemos para manter para nós mesmos a imagem de Madre Teresa de Calcutá, da qual nos imbuímos. Toda doação que não vem de transbordamento tem seu preço. E só há transbordamento quando cuidamos de nós mesmos e alimentamos o que nos faz bem. Afora isso, o sacrifício virá das nossas faltas e feridas. Pesará nas nossas relações. Lembro-me de uma crise que Isaac e eu vivenciamos no nosso casamento. Na época, eu estava vivendo um momento profissional intenso e era responsável por coisas que nunca haviam sido minha responsabilidade. O meu marido estava desempregado, atravessando a maior crise que já havia vivenciado na carreira. Cada um vivia uma crise pessoal, sem tempo para si nem para o que nos fazia bem. A nossa pouca paciência e a nossa pouca energia eram dedicadas às crianças, que, percebendo a nossa desconexão, demandavam ainda mais. Sem perceber as nossas próprias crises, esperávamos que o outro cuidasse de nós. Eu esperava que ele colocasse a própria dor no bolso e cuidasse de mim, afinal, eu havia feito isso milhares de vezes na nossa relação. E ele esperava que eu notasse o seu sofrimento e o fizesse se sentir bem. Certo dia, após uma discussão, sentamos para conversar. Fazia algum tempo que estávamos fazendo terapia, cada um em seu processo de autoconhecimento. Conversamos honestamente sobre a nossa tristeza, sobre o nosso próprio esvaziamento emocional. E assumimos que não tínhamos mais nada a oferecer. Precisávamos nos nutrir emocionalmente. Precisávamos fazer coisas que nos fizessem bem. Combinamos de nos revezar saindo com amigos, de começar a praticar exercícios físicos. Cada um de nós assumiu a responsabilidade pela própria felicidade, que estava na mesa desamparada. Assumimos o compromisso de nos cuidar para podermos cuidar das crianças e um do outro. Sem aquela conversa, a nossa relação provavelmente não teria sobrevivido. Volta e meia, quando o nervosismo aparece de maneira desproporcional com as crianças, quando começamos a trocar farpas, nos lembramos da importância de nos cuidarmos individualmente.
Amor, você está precisando de escuta e nesse momento não. Dou conta de ouvi-lo. Ligue para alguém. Virou um lembrete comum e essencial para a manutenção da nossa paz. Preciso admitir que, para mim, dizer isso é um exercício diário. Porque eu sempre fui a Elisama que dá conta, que resolve problemas, que escuta, que coloca todo mundo para cima. Eu sempre fui a que faz todo mundo feliz. Como admitir que não era capaz de ser a companheira maravilhosa com disponibilidade para a escuta? Como eu podia devolver para ele a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar? Isso me parecia um atestado de incompetência. Eu faço as pessoas felizes. O meu ego precisava sustentar esse papel. A doação que vinha da falta, não do transbordamento. Como eu ia ser a supermulher se não conseguia fazer o meu marido feliz? Não é essa uma das nossas principais funções em um relacionamento? Fazer o outro feliz? Não é isso que prometemos uns para os outros como o ápice do amor romântico? Achar que a felicidade dele definia quem eu era me fazia cobrar que ele fosse feliz, que estivesse sempre bem. A tristeza me irritava. Como ele podia não ser feliz, mesmo com todos os sacrifícios que eu fazia? Como ousava? Claro que as minhas cobranças contribuíam para a infelicidade, o que aumentava as brigas. Quando finalmente entendi que precisava cuidar de mim e que não era capaz de fazê-lo feliz, me libertei de um peso imenso. Refizemos as nossas promessas. Prometo estar ao lado dele, enquanto fizer sentido para nós, ofertando amor, parceria e ombro amigo para que ele consiga alcançar a própria felicidade. E é o que espero dele também. Parceria, ombro amigo, amor, para que eu consiga cuidar da minha felicidade. Acredite, isso é o bastante. Sei que pode parecer egoísta, mas quando cuidamos de nós, cuidar do outro não é sacrifício. É o caminho óbvio, é transbordamento. Sempre que alguém com filhos pequenos me procura, relatando a própria impaciência, reclamando exageradamente dos acordares noturnos, das demandas e necessidades da criança, pergunto o que tem feito por si. Quanto tem se cuidado? Quanto tem se nutrido para que possa nutrir? Como tem cuidado de si? Cuidar de si implica assumir aquilo de que damos conta e aquilo de que não damos. Estabelecer limites e dizer não. Lembrar que não somos seres isolados, mas interdependentes. Precisamos pedir ajuda. Por vezes, o autocuidado é um banho mais demorado, com a luz apagada e música ambiente. É massagem no pé. Ter filhos é como correr uma maratona. Não seremos capazes de fazê-lo se estivermos famintos. E ficar sentados com um prato na mão, aguardando que alguém nos alimente para que a energia retorne, não é uma atitude muito inteligente. Por mais difícil que pareça, por mais injusto que pareça, a sua felicidade é responsabilidade sua. Ninguém nasceu para fazer você feliz. Você não nasceu para fazer ninguém feliz. Podemos caminhar juntos, mergulhando nas nossas escuridões, lembrando uns aos outros a nossa luz. Podemos ter parceiros que caminham conosco, lado a lado, apoiando-nos sempre que necessário. Mas percorrer o caminho rumo à própria felicidade e à autenticidade é uma missão individual e singular. Ninguém pode percorrê-lo por você. Pertencer é diferente de caber. Pertencimento é uma necessidade humana básica. Somos seres que vivem em comunidade, queremos saber que fazemos parte de um grupo, que temos coisas em comum, que somos vistos e aceitos. Acontece que, na busca por pertencimento, acabamos nos conformando com o seu antônimo, que de tão parecido às vezes nos confunde. Nós nos contentamos em caber, em nos diminuir ou nos aumentar para nos encaixar em espaços apertados demais ou largos demais para nós. Caber é silenciar as nossas vozes internas para parecermos legais. É desconsiderar o incômodo, o aperto no peito, a ansiedade. Caber dói.
cansa, é difícil e exige muito. Pertencer liberta. Quando pertencemos, sentimos os músculos menos tensos, o coração mais leve. Quando somos realmente aceitos, o nó na garganta vira um suspiro de alívio. Há conforto. Em quantas situações você finge ser outra pessoa para ser aceito ou aceita? Quantas vezes ignora os próprios sentimentos e as próprias necessidades por medo de ser deixado ou deixada de lado? Quantas e quantas vezes aceita brincadeiras desagradáveis e comentários dolorosos por medo do afastamento e da exclusão? Sim, quando fingimos, temos uma falsa sensação de aceitação. Podemos experimentar o reconhecimento e ganhar likes e aplausos. Mas no fundo sabemos que quem está ali não somos nós, mas sim o personagem que criamos. Estamos acostumados a isso desde muito pequenos. Aprendemos que não somos amados por sermos quem somos, mas quando agimos como os outros esperam, quando nos adequamos às expectativas que projetam para nós, quando nos recusamos a caber e rogamos por pertencimento e amor, recebemos negativas e críticas. Você não pode ser assim. Eu sei quem você deve ser. Você tem que ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo, mais feliz. Você precisa ser como eu acho que deve ser, exatamente como acho que deve ser, ou ninguém vai gostar de você. Recebemos essa mensagem de tantas formas que nos acostumamos ao desconforto de fingir gostar, de fingir estar feliz, de fingir estar bem. Concluo este capítulo lembrando a você a certeza de que o pertencimento é uma necessidade humana básica, e você merece pertencer, sendo quem é, da forma que é. Merece ser visto ou vista. Para sabermos se estamos pertencendo ou cabendo nomes, entanto, é essencial saber o nosso tamanho. Qual é o seu tamanho para além do seu jeans? Você já parou para pensar nisso? Nas suas dimensões? Nas suas reais capacidades? No quanto você sente vergonha das suas potências porque acredita que precisa ser humilde? Ou no quanto nega os seus talentos e às vezes nem os reconhece, porque não consegue se ver com olhos amorosos e verdadeiros? No quanto tem ficado preso em um quartinho pequeno dentro de si, quando há uma mansão a ser habitada e explorada? Defenda o seu lugar sagrado, porque ninguém poderá fazê-lo. No seu lugar, não aceite apenas caber, você merece mais. Resumo do capítulo. Os relacionamentos são muito influenciados pela educação que recebemos e são os que mais sofrem com a nossa incapacidade de regular as nossas emoções, de sustentar as nossas escolhas e de identificar os limites e as possibilidades do outro. Desenvolver a capacidade de se relacionar de maneira saudável interfere em todos os âmbitos da nossa vida, desde a forma como tratamos o vizinho até o nosso desempenho no ambiente de trabalho. Melhorar as nossas relações tem dois efeitos extremamente positivos na forma como nossos filhos vão vivenciar as relações. O primeiro é que eles não pagam a conta pelos nossos problemas com as outras pessoas. O segundo, grande efeito positivo para os filhos, é que eles aprendem a ter relacionamentos saudáveis, adotam um padrão de normalidade nas relações que os impede de aceitar abusos que, por vezes, passam despercebidos na nossa vida. Quando assumimos a responsabilidade pelo que sentimos e precisamos, quando nos conectamos com o que realmente importa para nós, ganhamos clareza. Sabendo o que queremos, podemos pensar em atitudes que atendam às nossas necessidades. Sempre temos 50% de responsabilidade pelos nossos relacionamentos e precisamos assumir essa responsabilidade para sermos capazes de melhorá-los. Para conversas difíceis, faça um rascunho, conecte-se com o
que é importante para você. Lembre-se de que ninguém é obrigado a nada. Fale sobre os seus sentimentos e sobre as suas necessidades. Respeite o seu limite, abandone o roteiro e decida o que vai fazer. Ninguém nasceu para fazer você feliz. Você não nasceu para fazer ninguém feliz. Podemos caminhar juntos, mergulhando nas nossas escuridões, lembrando uns aos outros da nossa luz. Podemos ter parceiros que caminham conosco, lado a lado, nos apoiando sempre que necessário. Mas percorrer o caminho rumo à própria felicidade e autenticidade é uma missão individual e singular. Ninguém pode percorrê-lo por você. Não aceite apenas caber. Pertencimento é uma necessidade humana básica. E você merece pertencer, sendo quem é da forma que é. Você merece ser visto ou vista. Você merece mais.